Shalom, amados, boa noite. Mais uma vez aqui estamos juntos para compartilhar a palavra do Eterno. Como temos dito, nós estamos durante 7 semanas, desde Páscoa, nós estamos por 7 semanas sendo transicionados do Egito para o Sinai, da Páscoa para Pentecostes. E em cada semana nós temos apresentado um alvo de oração. A cada semana nós temos apresentado um direcionamento para estarmos orando. E nessa 5ª semana, que vai do dia 8 ao dia 14 de maio, o nosso foco de oração é que estejamos sendo direcionados nas questões ministeriais, orando pelo ministério, pelos ministérios. E principalmente você que tem labutado, tem lutado, tem se esforçado durante anos a fio e de repente não tem visto um crescimento do seu ministério dentro do que você imaginava, sonhava, previa, desejava, queria. Eu quero dividir com você a experiência que eu estou tendo nesse tempo. Quero dividir com você algumas coisas que eu tenho recebido como inspiração, né? E não estou dizendo que isso vai ser a sua solução, mas eu queria somar com você, sabe? Para que você pudesse começar a pensar e avaliar em algumas coisas que eu vou colocar aqui. E a primeira coisa que eu queria que você começasse a se desfazer é do peso, da responsabilidade, da obrigatoriedade que às vezes nós trazemos sobre nós de que o ministério não está crescendo. Qual o meu problema? E às vezes nós buscamos metodologias, buscamos estratégias e às vezes nos frustramos porque o ministério não está tomando um volume numérico dentro do que nós sonhávamos ou dentro do que nós desejávamos. Mas eu não vou ter tempo de me aprofundar nisso, mas eu quero já te colocar para pensar sobre isso. Encher igreja, uma igreja cheia é diferente de uma igreja que cresce. Uma igreja inchada é diferente de uma igreja que se expande. A diferença entre inchaço e crescimento. Começa a pensar nisso. E às vezes nós achamos que a igreja não está cheia, mas a igreja está crescendo. Porque nós nos prendemos a números. Os números impressionam. Mas nós temos diante de nós, a palavra, ela nos dá um norte de como nós podemos ter um crescimento sadio do nosso ministério, ok? E uma das coisas também que eu quero dividir com você é que às vezes nós ficamos buscando algo diferente. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero uma estratégia diferente. Estou dividindo a minha experiência com você. Eu quero uma metodologia diferente. Mas, na verdade, nós não precisamos de buscar nada diferente. Nós precisamos usar o que faz a diferença. E o que faz a diferença? Atos capítulo 2, verso 42, vai dizer para mim e para você: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é perseveravam? Continuavam firmes, insistiam, se mantiveram. Então, 2 chaves eu quero compartilhar com você. 2 chaves. Uma delas é a manutenção do ensino e a outra, oração. Ensino e oração são 2 bases que vão nos dar sustentação para uma igreja que cresce. Guarda isso, pensa nisso. E fazendo um apanhado, uma pesquisa assim, ao longo dos tempos,
eu pude observar que os ministérios que cresceram foram os ministérios que investiram em oração e ensino da palavra. Então, você deve estar se perguntando assim, mas eu tenho orado, eu oro, mas eu quero te dar uma chave também de oração. Essa chave está no Salmo de número 2, versos 7 e 8. Vai falar assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua possessão. Às vezes, o nosso desgaste é porque nós queremos conquistar, mas nós temos um caminho simples e prático. Pede-me. Então procura mudar um pouco a sua maneira de estar orando. Saiba o que pedir. Pede-me as nações e eu te darei. Então, às vezes, a gente pede estratégia, a gente pede capacidade, a gente pede método, a gente pede até revelação para um crescimento. E o salmista deixou esse código para a gente. Pede-me as nações e eu te darei. Então, o nosso problema é que às vezes nós gastamos energia para conquistar, mas é muito simples pedir, sabe? Então, comece a entender que você, como filho, você pode pedir a terra como herança para o pai. Então, não queira algo diferente. Use o que pode fazer a diferença. Guarda isso para você. Guarda isso como dica. Não como solução, mas como base. Você pode começar a ter uma base para ter um crescimento do seu ministério, da sua igreja. Ok? Então, estamos sendo transicionados do Egito para o Sinai, da Páscoa para Pentecostes. Nessa saída do Egito, o Senhor deu as nações para Israel. Se estamos nesse tempo de transição, sendo transicionados do Egito para o Sinai, onde Deus se revelou para o povo, de Páscoa para Pentecoste, onde Deus trouxe o Espírito Santo sobre a igreja. Então, nessa transição, Deus está falando para mim e para você, assim como eu dei nações para Israel, pede-me, e eu te darei nações como herança. E dentro de uma pesquisa também que eu pude fazer, onde eu vi a eficácia do ensino e da oração, não no inchaço ou no enchimento da igreja, mas no crescimento. Crescer. Eu pude observar, eu peguei como base o ano de 1904 e 1905, onde o país de Gales, em 9 meses, teve 100 mil almas rendidas aos pés de Yeshua. E o que aconteceu no país de Gales nesse tempo para que 100 mil almas em 9 meses se convertessem? Não precisou campanha, não precisou congresso, não precisou uma série de coisas, só precisaram de 2 homens. Um jovem de 19 anos, estava num monte orando o Pai Nosso, e em dado momento ele ora, venha o teu reino, e quando ele usa essa frase, venha o teu reino, essa palavra entrou no coração dele, de tal maneira que ele começou a declarar, venha o teu reino sobre o país de Gales, venha o teu reino sobre o país de Gales. Paralelo a isso, tinha um outro jovem que andando pelos parques ali, declarava, Senhor, me dá o país de Gales, me dá o país de Gales. 2 homens declarando, venha o teu reino e me dá o país de Gales. Em 9 meses, 100 mil almas
estavam convertidas. Foi a expansão da igreja, não a expansão de um ministério, não a expansão de uma denominação, não a expansão de um nome, mas a expansão do reino. Então vamos entender isso. Quando alguém se move em sentimento por uma região, tem um segredo para o crescimento. Foi o que determinou essa expansão do reino no país de Gales nesse tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí que eu quero dividir com você um pouco do que eu tenho tido de inspiração e de percepção. Não estou dizendo que é uma fórmula ou que eu tenho a solução ou que a razão está comigo. Eu estou dividindo com você que talvez você esteja buscando uma maneira. Estou tentando te ajudar, te dando uma dica. O que moveu aqueles dois jovens? O amor pela terra. Então, se você está por um tempo demasiadamente longo em um local e não tem crescimento, procure avaliar até que ponto o seu coração está conectado na terra. Procure avaliar o quanto você tem sentimento pela terra onde seu ministério está estabelecido. Procure avaliar o que te levou a se fixar naquele local. Foi o valor acessível de um aluguel? Foi porque alguém te sugeriu? Ou foi porque o seu coração ama aquele local, ama aquela rua, ama aquele bairro? Você manteve ou mantém uma história de amor com esse local? Penso eu que uma das coisas mais fundamentais para que venhamos nos estabelecer como igreja local é o quanto o nosso coração está conectado a esse local. Um casamento, se num casamento não tem sentimento, é um casamento falido. Qual tem sido o seu sentimento ou qual tem sido a sua história de amor com o local onde seu ministério está estabelecido? É um nível de sentimento que me leve e te leve a clamar pela terra. E nesse clamor pelo sentimento, o Pai vai ter confiança para nos entregar a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se a terra é dele, se coloque no lugar dele. Vamos fazer uma analogia dentro disso aí, de forma rápida. Você, como pai, cria uma filha. Você entregaria sua filha para alguém que você visse que não tem sentimento por ela? Então, o Criador da terra, se vê sentimento em mim e em você, amor pelo local, vai nos confiar essa terra. Pensa nisso. Até que ponto você está estabelecido no local em que você mantém um vínculo de amor pelo bairro, pela rua, pela cidade, pelo estado, pela nação? Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas acabou o tempo dos piratas. Quem eram os piratas? No século XVII. Os piratas aterrorizavam os mares porque o seu alvo principal eram os galeões espanhóis cheios de ouro. Então, quem só tiver interessado no ouro vai encontrar resistência daqueles que amam a terra e vão lutar por ela e se interpor aos exploradores. Começa a criar um vínculo pelo local onde você está estabelecido para tirar a exploração de lá, meu irmão. Vai pensando nisso. Adão recebeu uma missão do Eterno. Cuide da terra, lavre a terra, administre a terra. Quando Adão se perde e vai explorar a terra,
Adão perde a terra. Então nós estamos sendo despertados para um tempo onde o que vai nos fixar na terra, ou no bairro, ou na rua, ou na cidade, ou na nação, é o quanto nós estamos conectados de coração nessa terra, nesse solo. Se você ainda não desenvolveu uma história de amor com o local onde a sua igreja está estabelecida, procure rever esse conceito. O que te levou a se estabelecer ali? Qual o sentimento que você tem por essa rua que a sua igreja está? Por esse bairro que a sua igreja está? É um tempo onde o enchimento é diferente do crescimento. Vai guardando isso. Atos 2,47 vai dizer: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nesse verso, acaba, encerra, fecha qualquer possibilidade de vaidade humana. Porque não é o pastor que é muito bom, que tem uma tremenda de uma palavra. É o Senhor que acrescenta. Ele acrescenta, Ele dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 5-7 vai dizer: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Então, meu irmão, ninguém, nesse tempo onde estamos sendo levados a amar a terra, é um tempo onde a vaidade de que eu sou muito bom, que palavra que eu tenho, está ficando em segundo plano, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. É ele que dá o crescimento. É ele que vem com um espírito precursor de preparo dos corações para que sejam alcançados. E esse preparo é ativado pelos corações que amam a terra e começam a orar pedindo a terra. Descubra a sua história de amor com o local onde o seu ministério está estabelecido. Faça essa experiência. Se apaixone pelo local. Ame o local. Descubra se algum dia você realmente amou esse local. Se não, se permita ser conquistado pelo local, pela terra, e construa, a partir de agora, uma história de amor com o local onde a sua igreja está estabelecida. Aí, vamos ser achados dignos de receber a terra por herança. Lembre-se, não precisamos conquistar a terra, só precisamos amar a terra para receber como herança. Espero que isso te ajude, sabe, meu amigo, meu parceiro de labuta, de jornada ministerial. Se você vinha tendo alguma dificuldade de expandir, não de encher, expandir o ministério, procura pensar nessas coisas, procura refletir nessas coisas e que Deus nos abençoe.